Muito bem-vindos! Está no ar o podcast Mais Mulher, esse espaço acolhedor, feminino, seguro, bonito, onde a gente entra em contato com mulheres maravilhosas, inspiradoras, que se superam, que vão atrás dos seus sonhos. E o tema desse podcast é como conquistar os nossos sonhos, como a gente se colocar no mundo sem perder a essência feminina. E para isso a gente convidou ela, que é psicóloga transpessoal, mentora, palestrante, mãe, Rafaela Valente. Bem-vinda, lindeza. Muito obrigada, muito obrigada. É uma alegria, uma honra e principalmente para falar disso, né, de ser mulher nesse mundo nosso. Sim, e é uma coisa que está muito presente aqui, sabe? Porque eu sempre me vi com uma energia muito yang, de que vai, faz acontecer, até uma característica assim da minha criança interna, que é a obstinação. E eu vejo que isso gerou algumas questões, né? Por exemplo, e mulheres que desenvolvem essa dinâmica, né? Assim, a gente vê muito, porque a gente vem num processo histórico, assim, das mulheres conquistando direito de voto, das mulheres conquistando o mercado de trabalho, e isso instalou o famoso arquétipo da mulher guerreira, né? Quem aqui já ouviu isso ou se identifica com isso? Não, fulana é guerreira. E eu vejo muito isso, assim, nas mulheres próximas de mim, né? Assim, na família, no consultório, de quanto essas mulheres estão exaustas de tudo isso. Então, para mim também é muito importante você trazer esse tema aqui no Mais Mulher, né? De como a gente conseguir equilibrar isso, conquistar o que é importante pra gente, mas sem se perder da leveza que aí está no feminino. Sim, eu me identifico com você nessa questão de ser mais obstinada, de vai, faz, acontece, né? Muito determinada, desde muito novinha, saí de casa com 17 anos, casei muito novinha, embora não fosse meu plano. Eu não fui criada para casar. Eu fui criada para ser realizada profissionalmente, para nunca depender de homem, mas acabei casando cedo. Me apaixonei, amei, casei com o pai do meu filho, vivi com ele por 7 anos e acabei também divorciando cedo, já tenho 15 anos divorciada. E pós-divórcio, aí foi que eu me percebi tendo que ser muito mais yang. Só que ao mesmo tempo eu sempre fui muito feminina. Eu sou terapeuta já há 22 anos e as mulheres sempre me buscaram muito por me ver muito feminina, né? Hoje eu até estou de blazer, isso é raro, é mais um momento que eu estou trabalhando, quando eu vou fazer algo mais formal. Mas eu uso muita saia, eu uso muito lenço, eu uso leque, eu sou cheia de adorno sempre. Então as mulheres sempre me tiveram como uma referência de uma mulher feminina. E quando a gente vai para o mercado de trabalho para se realizar, para criar um filho sozinha, para fazer dinheiro, é um cuidado que a gente tem que ter mesmo, porque senão a gente se perde e vamos ficando masculinizada. Né? Exato. E é engraçado você falar isso, porque quando eu te conheci foi numa vivência de mulheres e você tava com uma renda branca, né? E eu acho a sua voz extremamente feminina, essa coisa do feminino, né, que realmente você traz. Eu tenho buscado muito, assim, estudos, né, sobre comunicação feminina, sobre a questão da sutileza, porque acaba que a gente vai, na conquista, a gente vai trazendo uma certa dureza também, né? Então eu tenho feito muito esse movimento de voltar, assim, pro feminino. Você também é mentora, você tem várias mentorias. Tem alguma que você oferece específica nesse processo, assim, de resgate do feminino? Eu estou criando uma agora, assim, bem focada nisso, sabe? Às vezes eu entro até em umas discussões, assim, eu tenho muitas amigas que são muito feministas, né? E eu nunca levantei bandeira, eu não sou de bandeiras. Você nunca vai me ver assim defendendo um lado ou outro lado de extremos. Mas quando você me perguntou, né, eu acabei estendendo aqui um pouquinho, mas sim, ele está assim saindo do forno, porque eu estou construindo junto com as mulheres, né, ouvindo muitas mulheres que me seguem, que me acompanham, que já fazem outras mentorias comigo, para que eu atenda o mais personalizada possível, embora seja uma mentoria em grupo, né? Mas voltando aqui no que eu ia dizer sobre feminismo, eu percebo assim que, mesmo que eu não me considere uma mulher feminista, que levante bandeira e tudo mais, a gente vive num mundo onde isso é uma questão que não tem como fugir. Muito presente. Você falou dos gestos e quando você falou dos gestos, assim, que é muito importante essa coisa da mulher ser sinuosa, da mulher ter curvas, da mulher
A gente é sensível, a gente tem um sexto sentido, a gente gera uma vida, né? A gente tem uma intuição, mas quantas vezes a gente precisa se endurecer no dia a dia? Eu vivo sozinha, tive namorados, atualmente eu estou solteira, mas o quanto na rua, quem não me conhece, me vê na rua, resolvendo coisas no dia a dia, me acha super séria. Eu marco ali a linha do que eu preciso fazer e eu vou sem olhar para o lado, séria, sem... Porque se você dá um sorriso, já está parecendo que você está dando mole, né? Então a gente precisa estar muito atentas. E quando eu trago essa observação em relação ao feminismo, que é um cuidado assim que a gente precisa muito ter. É um movimento que eu sou muito grata a ele, né? Por exemplo, a minha avó materna, ela pariu 14 na roça, né, antigamente, morreu jovem, morreu com 58 anos, nenhum filho dela levou o nome dela. É um simbolismo, mas assim, quanto? Levaram 2 do meu avô, nenhum dela, né? Então assim, muitas vezes quando hoje eu tenho oportunidade, e por acaso o nome do meu filho, o meu nome acabou ficando por último no nome dele, mas por uma questão estética mesmo ali, ele ficou com 2 do pai no meio, mas o meu ficou por último. Os amigos do meu ex-marido até pegam no pé dele e falam, Valente é seu? Ele fala, não, é da Rafa. Então, assim, a gente precisa estar muito atenta, porque por mais que eu seja grata ao movimento, que nós estamos aqui hoje podendo, né, estar aqui num podcast, numa entrevista, trabalhando, construindo a nossa história, graças ao feminismo. Mas outro dia desses eu fiz um post e ele causou um reboliço. E como eu estava focada no outro projeto, depois de 2 dias eu cheguei até a arquivar esse post. Eu falei, não, agora eu não vou poder despender essa energia. Porque assim, eu imaginava que fosse, mas não o quanto. E o post... Polêmico, né? Assim, a gente que trabalha no digital, às vezes a gente usa certas estratégias para chamar a atenção, o impacto e fazer com que a pessoa leia o que a gente quer escrever. Sim. Então eu coloquei assim o feminismo passou do ponto. Nossa... Mas eu estou fazendo questão de trazer essa observação porque, de novo, por mais que o movimento ainda tenha muito o que caminhar, o machismo ele é entranhado até em nós mesmos, muitas vezes. Mas quando eu trago essa observação, é não no movimento enquanto nós, mulheres, estamos conquistando, lutando pelo nosso lugar. Para ser considerada como gente, como você disse no início, a questão de voto. Até pouco tempo a gente não tinha um direito ao voto, a gente não tinha vida, era só uma subserviência ao masculino, aos filhos, à casa. Como se a gente não fosse gente, como se a gente fosse coadjuvante de uma humanidade masculina patriarcal. Mas quando eu trago esse olhar, uma vez que a proposta do nosso bate-papo aqui hoje é ser mulher bem-sucedida, próspera, realizada profissionalmente, sem deixar de ser feminina, é nesse ponto. Então não é de forma alguma, não é uma crítica em relação ao feminismo, mas quantas mulheres que estão nessa bandeira, no feminismo, o quanto tem passado do ponto no sentido de perder a feminilidade realmente, porque eu atuo, eu sou psicóloga, eu sou mentora de mulheres, eu recebo mulheres assim, muitas, centenas, ao longo de tudo já foram milhares. Isso que eu ia te perguntar, assim, tem uma demanda maior que você percebe, assim, qual que é a demanda maior que você recebe? Sem dúvida nenhuma de mulher, e pela própria construção mesmo do patriarcado, porque o homem não chora, o homem não pode chorar. O homem tem que ser forte. Então, além da nossa sobrecarga de mulher, o homem ele também reprime muitas emoções. É muito raro. Assim, tem aumentado, tá? Tem aumentado, mas assim, quando tem muitos, 20%. Geralmente 10% é a média nos meus atendimentos e nas minhas colegas também, que a gente sempre conversa, né? Mas nessa observação só em relação ao feminismo, quando eu faço essa afirmação para geralmente chamar a atenção para olhar para isso, que o feminismo passou do ponto, é nesse sentido. Quando eu falo isso agora, me lembra, eu não sou muito boa com nomes assim, com referências, mas essa foi uma frase que me marcou, então a dele eu sempre lembro, que é de um filósofo, um dos famosos aí, o Jean-Jacques Rousseau. Ele tem uma vez, eu assisti eu ouvi até, né, uma entrevista de uma feminista, assim, e na hora ela citava isso e comentava dentro do que ela estava trazendo ali, que ele fez uma provocação um dia
com uma autora específica, dizendo assim, algo mais ou menos assim, talvez eu não consiga reproduzir a íntegra. Quanto mais nós educarmos as mulheres para se assemelharem aos homens, menos poder elas terão sobre nós. Ele diz sobre nós, né? Sobre nós homens. E é nesse sentido que eu trago essa observação, sabe? Porque muitas mulheres nessa luta do feminismo estão no embate. Perfeito. E eu sou transpessoal, né? A minha abordagem é de olhar para o ser humano como um todo. Aproveitando que você entrou nisso, conta um pouquinho pra gente como que você chegou, né? Por que psicologia? Por que você foi pra transpessoal? Por que você foi nessa direção? Eu comecei como mestra em Reiki. Lá na adolescência eu estudava para ser embaixadora. Então, aos 13 anos eu estudava 3 idiomas. Eu sempre tive essa sede de mudar o mundo. E eu achava que seria por caminhos mais políticos, né? Então eu pensava em fazer ciências políticas, relações internacionais. E à medida que eu fui estudando história do mundo, eu tive 3 processos depressivos. A primeira foi a crise existencial na adolescência, dos 13 aos 17. Então, na época eu engordei quase 20 quilos, me isolei do mundo, fiquei muito rebelde e eu tinha insônia, dormindo ali questionando tantas injustiças, tantas crueldades. E eu comecei a perceber que a minha sensibilidade não me permitiria ir por uma área mais política. E nesse mesmo tempo, eu costumo dizer que a terapia me escolheu, né? Hoje eu vejo que eu nasci terapeuta, mas a terapia me escolheu. Então eu comecei com Reiki, fiquei 8 anos só com terapia holística, que já é holístico, né? O Reiki ele trabalha a gente de uma forma integral. E a demanda do consultório, as pessoas queriam falar. E eu me sentia sem preparo ali, eu só ouvia, eu não tinha muito o que falar, né? E aí assim eu fui para psicologia, mas eu só decidi mesmo fazer psicologia quando eu conheci a transpessoal. E então eu já fiz a psicologia sabendo que seria um caminho, mas que eu não ia ficar ali, que era só um degrau que eu precisava passar, eu precisava daquela base, mas eu já fui sabendo que seria transpessoal. E o que a transpessoal traz, assim? A abordagem, ela traz alguma coisa específica nessa questão do feminino, assim? O que é o feminino? Que essência feminina é essa que a gente foi perdendo, assim? De certa forma, assim, não tão específico. Não tão específico, mas de certa forma, sim. Porque o que é transpessoal? Primeiro que a gente reconhece, diferente das linhas mais tradicionais, como a psicanálise, por exemplo, que compreende que o indivíduo ele é um indivíduo ao nascer, né, a partir do 0 ano de vida. Então, como transpessoal, essa já é uma das diferenças. A gente já reconhece que desde a concepção, todo o período intrauterino, tudo que a mulher vivencia numa gravidez reflete na criança. Isso é inegável, né? Mas tem linhas que ainda são ferrenhas assim, de discordar disso. Então a transpessoal compreende isso, que sim, o período intrauterino é muito importante, né, a rejeição é completamente instalada no período intrauterino. Então a transpessoal eu poderia dizer que sim, porque a gente sempre vai ter um olhar do todo, entende? Então, da mesma maneira que nós somos mulheres inseridas numa estrutura do patriarcado, onde o homem também acaba sofrendo, por mais que ele esteja na postura do opressor, nós também estamos inseridos no contexto do macro. E eu não consigo olhar para você, se você é minha cliente, minha paciente, eu não consigo te atender só com base na sua psique, no que você me traz na sua fala, nas suas emoções. Para mim importa, numa primeira consulta, saber como que o seu intestino funciona. Porque a gente já sabe que o intestino tem uma relação direta com as nossas emoções. Ele tem, assim, milhares de terminações nervosas, assim, de neurônios mesmo, né, que conversam diretamente com as emoções. Eu quero saber do seu sono, eu quero saber se você come muito açúcar, porque se você come muito açúcar não adianta fazer exercício bioenergético para ansiedade. Você vai continuar tendo muita ansiedade enquanto você não diminuir o açúcar. É um conjunto de coisas, né? Sim, perfeito. Então, poderia dizer que sim, que trabalhamos sim o feminino. E aí você perguntou algo também no sentido em relação às energias, né? Masculino e feminino. Como que você percebe esse feminino? Né, assim, porque a gente está falando disso, né? De trazer esse equilíbrio, de trazer a obstinação, a ação, a coisa do fazer, do ir, né? Ir em direção. E como retornar para esse feminino? Né? Assim, como que você vê esse feminino e como fazer esse retorno? Porque também, eu acredito que não pode ser também lá nem cá, né? A gente tem que saber fazer essa dança, né? Sim. É por aí? Sim, é por aí. Porque o feminino e o masculino, em relação às energias yin e yang, eles estão
no homem e na mulher, né? Nós temos a energia. O homem pela própria natureza, pela própria composição muscular, né? Se a gente olha ali para o primórdio mesmo, quando a gente vivia lá na selva, no mato, é natural, né? A mulher tinha cólica, ela sangrava, ela engravidava, ela paria, ela amamentava. Então era natural que esse homem fosse para casa e que ele cuidasse ali da segurança. Então, mas o homem também ele tem o lado feminino. Ele também tem a sua energia yin, senão seria insuportável conviver um com o outro, né? Só que nós, mulheres, somos mais femininas e os homens mais masculinos, mas essa energia em ambos, ela precisa estar equilibrada. Tanto que uma das dores das mulheres hoje em dia é muito, assim, majoritariamente mesmo, numa proporção enorme, a dor de relacionamento afetivo, né? Querem se realizar no amor e estão cada dia mais frustradas nas relações. Independente de estarem casadas ou solteiras, tá? E você percebe que tem um ponto em comum entre todas elas? Sim. Aí seria bem mais complexo entrar tanto nisso, mas sim, muitas vezes, muitas das casadas, principalmente da geração da minha mãe, né, da sua mãe, a questão da submissão, muitas vezes, né, e ficam ali ainda nessa função de estar só servindo e com isso vão se anulando, se sobrecarregando, perdendo a essência, como nós também, que já vamos para o mercado de trabalho, que já somos mais independentes, porque muitas vezes a gente fica... Você já ouviu da sua mãe, por exemplo, não precisar de homem? Eu fui criada nesse sentido. Esse é o ponto. É isso que eu ia falar quando a gente começou essa conversa, né? Porque a nossa geração, a gente foi muito preparada para isso, para não é o casamento, né? Como uma dor ancestral ali percebida que eu nunca senti assim o feminismo, porque a minha avó também, eu cresci numa família matriarcal, minha avó teve 9 filhos, criou os 9 sozinhos, então eu não tive uma referência masculina opressora, então eu nunca senti assim essa coisa do feminismo, né? Eu vim sentir um tempo depois através de outras referências, né? Assim, e esse é o ponto. Eu sinto que não existe uma preparação para você escolher a pessoa certa, né? Porque isso faz diferença, assim, você escolher um par certo que vai proporcionar esse espelhamento, né, do equilíbrio das energias. Sim, sim. Então é muito essa fala, assim, não depende de homem, é isso, né? Vai atrás dos seus sonhos, você não precisa de homem para nada. Sim. Então, sim, já escutei muito. Então, e esse é um ponto assim também que sempre gera polêmica quando eu trago isso nas lives. Porque a maior demanda das mulheres, pelo menos as que chegam até mim, porque eu também trabalho com dependência emocional, né? E dependência emocional, ela está muito além de relacionamento de casal. Muito além. Mas a demanda maior é dor de relacionamento afetivo, frustração, quero ser feliz no amor e não sou. Mas quantas são criadas e treinadas e sustentam essa couraça de não preciso de homem? Então, você não precisa de homem, como é que você está dando? Você não está dando espaço para homem. Né? E se a gente começa a não precisar de homem e sustenta isso que não precisa de homem nenhum vai ficar do nosso lado. Entende? Então, a gente precisa exercitar nas menores coisas, de às vezes se permitir, sim, ser cuidada, né? De permitir, sim, que o homem faça uma gentileza. Quando eu percebi que eu estava masculina demais e eu precisei frear o pé, pisar o pé ali no acelerador, né? E frear um pouquinho, e lembrar que eu sou mais feliz quando eu sou autêntica, quando eu estou na minha essência, quando eu sou mulher. Ainda que eu precise da minha força ativa para ir para o mercado de trabalho, eu comecei a exercitar. Aceitar, por exemplo, um amigo, não, Rafa, pode deixar que eu pegue a cadeira. Antes eu falava, não precisa não, eu mesmo já ia lá pegar, não precisa para nada, né? Tá lá o namorado do lado lá e você tá lá morrendo para abrir um vidro de palmito. Não, abre para mim, por favor. Aquelas coisas que a gente pode exercitar. Perfeito. A gente precisa, não. Se ele não tivesse, se eu não desse conta de abrir a lata de palmito, eu ia pegar uma faca, como eu faço muitas vezes, que dá um jeito, dá, né? Mas aí se exercitar isso. Mas eu tenho lido bastante sobre isso, porque como eu te falei, por isso que eu fiquei feliz da gente bater esse papo, trazer reflexões sobre esse tema, porque é um caminho que eu estou buscando. Então eu tenho estudado alguns especialistas que trabalham muito essa coisa dos papéis, das energias, dos lugares, e uma coisa que ficou muito presente em tudo isso foi que essa comunicação feminina, ela é essa disponibilidade de manter o coração aberto, essa disponibilidade de comunicar através do coração, assim, de quando você vai falar, você fala como você se sente, sempre trazer para o sentimento,
né? E é um exercício também essa coisa dessa comunicação, de você se permitir que o outro faça, né? Não tomar frente. Então eu tenho estudado um pouco isso, assim. Mas aí também me gera, assim, uma coisa, né? Até que ponto perde a naturalidade também, né? Até que ponto vai para um estereótipo, sabe? O que você me diz, assim, de... Perfeito você ter tocado nesse ponto. E a gente foi muito machucada também, né? Muito, então... muito. Até que ponto eu posso também, né, demonstrar minha vulnerabilidade ali. Inclusive, a mentoria que você perguntou, focada em feminilidade, em ser mulher, a referência bibliográfica que será, assim, o principal vai ser o clássico Mulheres que Correm com os Lobos. Né? Eu acho ele o livro, assim, embora não seja um livro de feminismo, mas ele é um livro que precisa ser um livro de cabeceira de mulher e, assim, que a gente leia, releia, depois de um tempo leia de novo, de vez em quando vai lá e consulte e folheie, porque ele traz exatamente isso, assim. Salvo engano, tem até, eu acho que o início ali do Barba Azul. Eu não sou boa com pra nomes. mim, um dos capítulos mais fortes desse livro foi o do Barba Azul. Mulheres que Correm com Lobos, assim, pra quem não conhece, é um livro muito visceral. Assim, você lê, você sente as suas vísceras enquanto você vai lendo, assim, é impressionante. É uma boa bibliografia pra vocês mulheres que estão, né, nessa busca de mergulhar, de se equilibrar. Mas eu lembrei dele por isso. O Barba Azul mexeu muito comigo. É um dos que mais mexeu comigo também. Tanto que eu não sou boa com nomes e a história dele eu lembro quase toda, assim, porque é um dos primeiros capítulos ali, né? Mas foi um dos que mais mexeu comigo também. E é muito interessante para nós mulheres estarmos sempre em contato com esse livro, porque logo ali no início ele quase certeza que é nesse do Barba Azul mesmo. Ele fala da importância da gente sempre no nosso dia a dia ter o cuidado de parar, porque a gente é mulher, a gente precisa se escutar, a gente gera uma vida. Às vezes eu acho que a gente se perde na importância disso, sabe? A gente gera uma vida, não é pouca coisa não, isso é muita coisa. Só que nessa correria de ter que dar conta do recado, de ter que fazer dinheiro e faz e acontece, quantas vezes a gente para no dia a dia? Parar, às vezes parou ali no fim da noite, tudo bem, o menino tá do lado, você acabou de estar cansada. Custa pegar um creminho hidratante que seja, massagear o pé, colocar um mantra, ficar em silêncio, parar um pouquinho, contemplar a lua, o pôr do sol. A gente não pode perder esse contato de contemplar a natureza, de silêncio, de estar conosco, a suavidade. Perfeito. Eu faço parte de um grupo de estudos do Patchwork, você conhece? Maravilhoso. É uma das minhas bases. Muito bom, né? O Patchwork é uma abordagem da psicologia da corporal, sim, né? Sim. Que traz ali uma instância espiritual também, enfim. E eu faço parte desse grupo de estudos. E no último grupo agora, foi interessante, porque a gente levantou essa coisa. Quer saber como que tá a sua saúde mental, né? Quer saber como é que você tá? Olha pra sua agenda. Assim, você tem tempo livre? Olha pra sua agenda ali, já vai ser assim, um bom diagnóstico pra saber como que você tá. Isso mesmo. E eu sinto que faz sentido isso que você falou, assim. E principalmente se parar, sabe? Esse se permitir não fazer nada, para que a gente se escute. Não é à toa que a gente tem um ciclo menstrual que mexe tanto com a gente, né? É um convite ali para parar, né? Tô vendo aí todas as fases da lua. O quanto a gente sente a lua em nós? Né? Quando a lua tá minguando, aquele momento ali de se recolher, de realmente serenar. Isso é ser mulher. Então, assim, mais do que seguir, como você disse, senão a gente vai ficando muito estereótipo, você usou um termo que ele falhou, fugiu aqui agora, senão a gente vai ficando muito programada, tem que ser assim, tem que fazer esse gesto, tem que usar batom vermelho, tem que... Não, gente, a gente tem que ser mulher, não tem que nada. Para ser mulher, a gente só precisa estar conectada com a gente. Tá? Tem uma abordagem da psicologia humanista que eu gosto muito, que lá eles consideram, não é a linha exatamente que eu sigo, mas da tradicional é a que eu mais me identifico, é a humanista. A saúde mental, ela é muito baseada, para a psicologia humanista, o quanto mais a gente tem a capacidade de ser autêntica. Quanto mais você for você. Né? E para nós sermos mulheres, estarmos conectados com a nossa percepção, com a nossa intuição, com essa sensibilidade mesmo, a gente tem um poder de escuta muito grande. A gente percebe as nuances de um olhar muito fácil, uma expressão. A gente sente. Só que se a gente não tiver um horário para nós na nossa agenda,
A gente perde isso. Então aí não tem batom vermelho, não tem saia, não tem nada que vai fazer ser mulher. Perfeito. E aproveitando que você está falando disso, assim, a Rafaela, ela tem um trabalho muito bacana nas redes sociais também, assim, ela traz muita informação, né, muito generosa ali nos vídeos. Então, conta para as pessoas, assim, para quem quer continuar te acompanhando, como que encontra você nas redes, assim, o que elas vão ver por lá. Bom, nas redes eu estou como Rafaela Valente, o YouTube está meio desligadinho, mas eu estou comprometida a voltar a dar uma atenção para ele agora. E o Instagram é onde eu tenho sido mais ativa, e lá é rafaelavalente.pc. O meu trabalho é integral, com esse olhar, né, com esse viés transpessoal, como a gente disse agora há pouco, mas eu tenho percebido cada vez mais que grande parte dos nossos problemas enquanto adultos tem raiz na dependência emocional. Por ainda estar ali ou fora do seu devido lugar, dentro do sistema familiar, ali ainda ferindo, não conseguindo honrar de verdade um pai e mãe. Muitas pessoas confundem o honrar pai e mãe com obediência e atender a expectativa deles, não é isso que é honrar pai e mãe. E que acaba gerando ali, nos mantendo num ciclo de dependência emocional e do ressignificar mesmo da própria história de vida, da própria infância. Então, cada vez mais eu tenho ido por esse caminho, porque se é a dor de estar dependente financeiramente, se é a dor de não ter encontrado o seu propósito de vida, se é a dor de não ser feliz no relacionamento amoroso, geralmente a gente vai investigando e chega lá na dependência emocional. Então eu tenho... Você percebe, né? Na minha percepção. Então eu tenho me especializado cada vez mais nisso para conquistar a nossa liberdade de ser quem a gente é. É uma independência emocional e financeira. A financeira é consequência. Porque tem muitas mulheres que são bem-sucedidas, que são ricas, prósperas, mas que não são felizes, porque estão na dependência emocional em outros lugares. Vestiram uma máscara ali, ficaram muito youngs, se tornaram muito bem-sucedidas, mas não são felizes no amor. E uma das minhas especialidades minha paixão... Que é trauma, né? Você é especialista em trauma. Trauma e frequência vibracional é o que eu tô mais, assim, em lua de mel, encantada com a frequência vibracional. Eu sinto como se fosse a pecinha do quebra-cabeça que faltava para tudo fazer sentido aqui dentro de mim, com todo o conhecimento que eu tenho. Então é sempre esse ajuste, assim, da frequência, para que a gente seja feliz. Eu não acredito em sabe? Ou é escassez. Ou você vai ser feliz no amor, ou você vai ser bem-sucedida. O Patchwork fala muito disso, né? A perfeição, a natureza funciona 50%. Né? Tudo é incluído ali dentro das suas proporções. Exato. A gente pode... Eu não acredito em vida perfeita. Vida perfeita, não. Mas que a gente merece e que a gente está aqui para ser feliz e para se realizar em todas as áreas, isso é o que me move. É o que me faz acordar todos os dias, buscar realização em todas as áreas e ajudar o maior número de pessoas possível a viverem uma vida de realização e não de frustração. Aproveitando que você está falando disso, que tem muito conteúdo dela assim lá nas redes, vocês podem acompanhar a partir de agora. Fala um pouquinho das suas mentorias. Eu sei que tem uma que começou agora, né? Recente. Começou ontem? Ontem foi uma aula inaugural, que ela é uma aula extra. A gente já começa com uma aula extra. Mas começamos oficialmente na segunda-feira, que é a mentoria Virando a Chave. É a turma 8 já. E para mim é uma alegria muito grande já estar assim na turma 8. Hoje eu já posso afirmar que com a mentoria Virando a Chave, só nessa mentoria já foram centenas de vidas transformadas. Porque há 5 anos a minha vida estava de pernas pro ar, né? Há 5 anos eu estava completamente endividada, deprimida, tomando antidepressivo, com crises de pânico, de ansiedade, devendo 100 mil na praça, com a minha casa indo para leilão. Uau. Sem cliente no consultório, saindo de um relacionamento com um narcisista, porque quando a gente está fragilizada, você acaba caindo em cilada, em relacionamentos, né? Que até o que o Barbazou, o conto do Barbazou, toca muito nesse ponto de nós mulheres estarmos fragilizadas. Então, a mentoria Virando a Chave, ela é um apanhado, assim, ela é uma porta de entrada, mas é profundamente transformador. É um conhecimento para levar para a vida, porque é muito completo. A gente vai trabalhar as questões de criança interior, de autoestima, de dependência emocional, as leis familiares, as leis sistêmicas, né, que regem todo o sistema familiar.
que as constelações trabalham muito. E daí então, aí eu mergulho mais na neurociência, em alguns conceitos da física quântica que são aplicados na consciência humana. Eu sempre gosto de deixar isso claro, porque como respeito aos físicos, né, porque a gente acaba se apropriando de termos ali que são exclusivos da física quântica, mas sim, muitas coisas que são da consciência humana. E aí a cocriação da realidade, mas de uma forma bem fundamentada. Então, e não só lei da atração. Então a mentoria Virando a Chave é para trabalhar essa mudança de realidade. Exato. É virar a chave nesse sentido assim de olhar para a vida com um novo olhar. Eu costumo dizer assim que é aprender as regras do jogo. Que a gente está no jogo da vida. E como é que você vai jogar um jogo se você não sabe as regras? E a ciência avançou muito nesse sentido. Não tem uma cartilha como você vai conduzir a sua vida e como eu. Não, você é de acordo com a sua natureza. As pessoas adorariam, né? Eu sinto que existe essa busca, inclusive a gente já falou disso aqui outras vezes. Mas, então assim, porque o que te faz feliz é uma coisa. Você tem uma história de vida, você tem os seus sonhos, eu tenho os meus sonhos, eu tenho a minha história de vida. Então isso é muito único, individual, muito singular. Você é única, exclusiva. A gente é exclusivo, artigos de luxo dos mais caros. O que faz um artigo de luxo, uma mesma bolsa, custar 50, 70, 80 mil? Exclusividade. Então nós somos únicos e exclusivos. Então, quando eu estava falando da mentoria Virando a Chave, né? Isso, para transformar a realidade. Isso, é mudar a forma que a gente olha para o mundo. Você quer aproveitar esse lembrei gancho? do Waze, que não tem exatamente uma cartilha, porque ela é singular e eu sou singular, mas é como se a gente tivesse um Waze de como a gente funciona. Entende? Porque por mais que você seja de um jeito e você vai colocar em prática o conhecimento do seu jeito para te levar para onde você quer, o caminho de mente, corpo e emoção, intestino, cérebro, ação, é um só. Então não tem exatamente como que você, Eugênia, vai fazer, vai ser diferente de mim, Rafaela. Mas o como você funciona é um jeito. Isso vale para todos nós. Então, de certa forma, sim. Hoje em dia a gente pode dizer que tem um Waze de como a gente funciona. Olha aí para quem busca, né? Assim, um caminho, uma direção mais focada, né? Mais contida, assim. Exato. Na mentoria Virando a Chave, Sim. encontra esse caminho. Sim, encontra esse caminho. E vale para tudo. Assim, às vezes é até difícil de apresentar, porque é o mesmo caminho. Como é o mesmo caminho, é como a gente funciona e como o universo funciona. É o mesmo caminho que vai ser para você fazer uma transição de carreira, adquirir um bem material, melhorar o seu padrão financeiro, atrair um novo amor, curar um sintoma físico de saúde, emagrecer. O caminho é o mesmo. Então você vai fazer de acordo com o seu sonho, o seu objetivo. Vamos aproveitar esse gancho, assim? Sim. Você quer aproveitar para fazer um convite, deixar uma mensagem final para as pessoas que estão assistindo a gente agora, para as mulheres, principalmente? Essa questão da autenticidade, sabe? A gente ganha muito quando a gente se apropria do poder de quem nós somos. Nessa questão de ser exclusiva, única, de ser autêntica. Parar de olhar para fora e tem um como fazer isso. Vocês têm noção o que é ter um como fazer isso? O meu período difícil, ele durou 10 anos. Eu não desejo isso para ninguém. E só durou 10 anos porque eu fiz muita coisa errada, por mais que eu achasse que eu estivesse fazendo certo. Então, assim, não se deixem para depois, que a gente não tem garantia nenhuma de que a gente vai estar aqui depois, sequer amanhã. Então a hora é agora, não tem mais desculpa. E simbora, vocês são muito bem-vindos, contem comigo, o que estiver ao meu alcance, contem comigo de verdade, porque é o que me move. Maravilha, muito feliz com a sua presença aqui. Vocês entenderam o recado, né? Cola nessa mulher aqui que ela vai te ensinar as regras do jogo. E a gente está muito feliz de receber você aqui. Querida. Seja bem-vinda a voltar sempre. Mais mulher vai ficando por aqui. Eu convido vocês a conferir sempre esse podcast maravilhoso que sempre traz mulheres belas, cases de sucesso, com histórias inspiradoras, superação de desafios e realização de grandes sonhos. A gente fica por aqui com mais mulher.